Nossa, onde tá o Moê? Não sei, pergunta pra alguma atendente. Com licença. Todos os dias, um homem negro entra em um elevador e alguma branquela sente-se em real perigo de vida. Agora vocês podem achar que nós não percebemos isso, mas nós percebemos. Você acha que está se protegendo, mas a verdade está provocando um ataque selvagem. Esse passinho pro lado, verificando que suas coisas estão em segurança, me dá vontade de estrangular essa maldita. Mas não vou fazer isso. Eu vou te dizer o que eu vou fazer. Ah! Tá demorando essa entrevista, né? Pois é, já era pra ter começado. Ai, eu tenho um compromisso ainda depois. Que saco. A Vanna? Sim, sou eu. Pode me acompanhar. Ah, mas eu tô esperando a Mariana do Recursos Humanos. Sim, prazer, eu sou a gestora de RH. Ai, prazer. Pode me acompanhar. Gostaram do jeitinho que a gente proporcionou pra vocês virem até Mônaco? Olha, tirando o champanhe, o restante estava muito bom. Ai, que lástima. Mas eu vou conversar com o comandante e vou resolver isso. Ainda bem, mon amour. Espero que vocês apreciem o foie gras que o nosso mordomo preparou para essa noite. Então, já que enquanto o jantar não vem, vamos fazer um brinde à chegada de vocês a Mônaco. Então tá, pessoal, vocês sejam bem-vindos à minha humilde residência. Vocês comem umas carnes, vocês tomem umas louras geladas, só não toma a minha, por favor. E aproveita o pagode, é claro. Toca aí, Manuelito. Então, seguindo a linha da estratificação social, nosso grupo buscou entrevistar alguma pessoa que sofresse essa estratificação. Nós, então, buscamos um índio aqui no centro de Porto Alegre, lá na Praça da Alfândega. O nome dele é Sidmar Salvador, ele tem 24 anos, ele não aceitou ser filmado, nem que a voz fosse gravada, por vergonha. Então a gente fez a entrevista, foi como uma conversa e fomos anotando as respostas dele. Ele é de origem caigangue, nasceu na reserva indígena lá em Nonoai, veio pra cá, pra Porto Alegre, com 7 anos de idade com o pai, com os pais dele. Ele tem uma filha de 8 meses, é casado com uma indígena da tribo dele. Ele tem documentos oficiais, tem RG, tem CPF, tem certidão de nascimento. Ali na Praça da Alfândega ele tem uma barraquinha que ele vende lenços e meias, essas coisas, de uma pessoa que traz pra ele lá de São Paulo. Ele estudou até a 8ª série. Ele disse que sofreu bastante preconceito quando ele estudava no colégio e ele pensa em voltar a estudar, mas ele tem medo de voltar a sofrer esse preconceito. Eu perguntei pra ele o que ele acha que as pessoas pensam dele. E ele me respondeu que as pessoas o olham de uma forma ruim, que pensam que ele é uma pessoa mau. Ele se sente bem deslocado da sociedade, ele sofre bastante preconceito, inclusive ele já foi agredido verbalmente. Não chegou a ser agredido fisicamente. Aqui em Porto Alegre ele mora na aldeia Morro do Osso, que é lá no bairro Tristeza. Então ele vem e vai de ônibus todos os dias para ir trabalhar. Eu pedi para ele se ele tem conhecimento de algum órgão que defenda o povo indígena. Ele me respondeu que conhece a FUNAI.
Eu perguntei para ele o que a FUNAI faz pelo povo indígena. Ele disse que a FUNAI faz muito pouco, que deveria fazer muito mais, porque o povo indígena é um povo sofrido, um povo que sofre preconceito, e que a FUNAI ela tá bem ausente. Perguntei para ele se ele tem acesso à internet. Ele disse que não tem e que nunca teve acesso, nunca acessou a internet. Ele trabalha nessa venda então de e-mails e tal. E eu perguntei para ele se ele gosta desse trabalho ou qual seria um trabalho que ele gostaria de executar. Ele me disse que ele gosta muito da profissão de vendedor, mas que ele gostaria de trabalhar numa loja, sendo vendedor, com carteira assinada, com todos os seus direitos, e que o maior sonho dele é abrir uma loja, ele ser o dono, ele ter os seus próprios funcionários. Perguntei também para ele o que ele espera para o futuro dos filhos dele. Ele me disse que espera que os filhos dele estudem, inclusive que façam faculdade para serem melhor inseridos no mercado de trabalho e que tenham uma função, um trabalho melhor do que a dele. Para finalizar, eu perguntei para ele se ele é feliz. E ele me respondeu que ele é feliz, mas que ele seria mais feliz se ele tivesse um emprego melhor. Eu entendo que existe uma diferenciação entre classes sociais no Brasil bastante clara, bastante distinta, que, na minha opinião, se dá muito mais pelas condições socioeconômicas, né, das pessoas. Por exemplo, a gente sabe que o IBGE tem uma classificação, mas que nem sempre condiz com a percepção que as pessoas têm. Então, acho que pela percepção da sociedade, pessoas que vivem em condições, né, de boas condições sanitárias, moradia, tem um automóvel próprio, elas estão numa condição social diferenciada de pessoas que vivem em comunidades carentes, sem as mínimas condições de vigilância sanitária, de boa alimentação, de veículo próprio, que dependem às vezes de transporte público ou nem isso. Então, eu acho que essa estratificação social realmente ela existe. E a racial também, porque a gente sabe que se nós pegarmos as condições da população mais carente da sociedade, provavelmente a grande maioria de concentração étnica vai ser de pessoas negras, né, nas camadas mais carentes, enquanto que nas camadas mais elevadas da sociedade, os negros que conseguem ter acesso, né, a um padrão social melhor são muito poucos. Então isso mostra também que existe sim uma segregação, né, racial, que pode não ser tão evidente, mas que, comparando-se às estatísticas, a gente percebe que realmente essas condições são desfavoráveis dependendo da etnia a qual as pessoas pertencem. Eu acho que a estratificação social, ela é, em primeiro lugar, movida por renda, tá? E essa renda facilita, não determina exclusivamente, mas facilita o ajuntamento de pessoas que têm não apenas interesses comuns, mas que têm visões comuns que tendem a gerar, por causa disso, cadeias, né? O pessoal fala networks, que tendem a indicar que pessoas mais bem-sucedidas acabam gerando mais sucesso entre elas e não conseguindo fazer isso se espraiar por toda a sociedade, e, por outro lado, pessoas que tiveram menos sucesso acabam também não conseguindo se aproveitar desse sucesso desses ou demais grupos, criando uma certa rigidez social, que não é totalmente rígida, porque a educação permite a gente conseguir contornar esse tipo de coisa, e eu penso isso tanto por resultados de estudos quanto na minha própria experiência, do meu pai e na sequência de mim mesmo. Então, é mais ou menos isso que eu penso socialmente.
Racialmente, o Brasil, do meu ponto de vista, em nível pessoal, é claramente racista. Não obstante, isso também consegue se superar do ponto de vista de você conseguir garantir os seus direitos básicos também por educação. Então, grande parte da minha experiência é um exemplo de que eu consegui, mas não apenas eu, qualquer um conseguiria contornar essas dificuldades que esse racismo existe, que em parte se deve ao estranhamento. Eu acho que grande parte da elite brasileira não está acostumada a ver um negro bem-sucedido, então eu acho que tem muito mais de estranhamento do que não queremos esse cara aqui de jeito nenhum. E depois que você é conhecido, essas dificuldades se esvaem. Eu acredito que hoje já existe assim, uma consciência, né, bem avançada em relação à importância de haver diversidade no ambiente de trabalho, que as pessoas sejam valorizadas pelas suas competências e não pela sua condição étnica, mas a gente sabe que o Brasil ainda tem um resquício muito forte de períodos em que o próprio período da escravidão ele é muito recente, né? A própria condição dos negros na sociedade, ela ao longo dos anos, ela sempre foi muito reveladora dessa segregação. Então é difícil dizer não existe diferença. A gente sabe que existe, mas eu acredito que essas condições estejam sendo mudadas à medida em que as pessoas estão começando hoje a ter um nível de consciência maior sobre as competências, né, individuais e não necessariamente sobre questões não só raciais, mas outras condições como opção sexual, religião, né, idade, que são fatores, a própria condição física das pessoas hoje são fatores que não devem determinar, né, a posição dessa pessoa dentro de uma empresa, mas por experiência, né, por estar no mercado de trabalho há bastante tempo, eu sou testemunha de que essas situações ainda existem. Pontualmente pode causar desvantagens, porque, como eu disse, embora essa questão do racismo exista de um modo muito mais suave por causa da questão que há muito estranhamento e menos um preconceito estrito senso, ainda assim existem pessoas, tá, que realmente têm preconceito no sentido mais clássico do termo. Não gosto de você porque você é negro e ponto. Então, nesses casos, sim, pode provocar desvantagens. Mas ainda, eu diria que considerando o total dos problemas que tem a ver com a etnia, a maior parte é resolvida por essa questão do conhecimento. Agora, existem as exceções que incomodam bastante. Sim. Eu queria não acreditar, mas eu tenho ouvido muitas pesquisas e assim lido algumas estatísticas apontando que isso existe, né? Então, como de fato, né, isso ocorre, eu não saberia dizer, mas eu acredito que até mesmo pela questão de promoções dentro de um ambiente de trabalho, né, as pessoas muitas vezes elas ingressam, o próprio ingresso das pessoas no mercado de trabalho, ele não é um ingresso oculto, onde as pessoas não são vistas, não, as pessoas acabam sendo ainda selecionadas com foto, preenchendo fichas onde é perguntado, né, a condição racial dessa pessoa. E isso muitas vezes pode não fazer tanta diferença no ingresso, mas depois na permanência, na própria ascensão das pessoas dentro das empresas, eu acho que ainda influi. Então, acho que isso faz com que haja essa diferenciação salarial. Eu acho que é muito difícil para uma empresa pegar duas pessoas que estejam no mesmo cargo e dizer, tu vai ter um salário assim porque tu é branco, tu vai ter um salário assim porque tu é negro. Acho que a coisa não é feita dessa forma, mas eu acho que as condições de ascensão dentro das empresas, elas ainda são desfavoráveis, né? Isso hoje já também de uma forma muito sutil, né? Mas eu confesso que acredito que ainda exista esse tipo de problema. Objetivamente, sim.
A questão é, quando você controla por nível de educação, o que eu quero dizer é, quando você coloca entre pessoas que têm mesmo grau, essa dispersão, essa diferença se diminui. E essa redução, ela acaba a médio prazo ou a longo prazo, eu não sabia dizer isso, tendendo a se reduzir ainda mais por causa do que eu tinha dito, que grande parte do racismo brasileiro tem a ver com estranhamento. Então, uma vez que você reduz esse desconhecimento, você passa a entrar na cadeia, assim, no network, e aí obtendo as oportunidades que você não obteria não tivesse sido conhecido previamente. Olha, eu, assim, no momento não teria assim, nenhuma situação específica, né, para relatar. Às vezes o preconceito velado ele é muito mais cruel do que aquele preconceito que é feito de uma forma direta, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, então mesmo na área do ensino, né, a gente acaba tendo assim algumas situações em que às vezes por se ser muito jovem não se passa uma credibilidade, então aquela coisa de ter que estar sempre provando, né, que se é bom, que se tem conhecimento. Então eu procurei sempre não me deter a esse tipo de problema, né, a passar por cima dessas situações e procurar sempre responder com competência, com conhecimento e não deixar que esse tipo de coisa influenciasse no meu desempenho. Mas a gente sente, né, às vezes está no ar algumas hostilidades, né, sejam por parte de colegas, seja por parte de alunos, clientes, né, público em geral com o qual a gente se relaciona, a gente percebe, mas eu percebo também que as pessoas hoje elas estão valorizando muito a competência, né? Então no momento que alguém é competente em alguma coisa, essa pessoa consegue superar qualquer barreira. E eu acho que as barreiras que a gente precisa superar primeiro são as nossas próprias, né? Porque a sociedade sempre vai nos impor algum tipo de barreira, algum tipo de obstáculo, né? Agora, se nós já saímos de casa com esse obstáculo dentro de nós, aí fica muito mais difícil, porque qualquer pessoa que te olhar atravessado na rua, tu já vai achar que é preconceito, né? As mulheres diariamente enfrentam um preconceito no trânsito, né? Os homens não perdoam qualquer barbeiragem que uma mulher faça no trânsito e falam isso abertamente. Então, quer dizer, é um tipo de preconceito. Agora, as pessoas não vão deixar, né, de tentar melhorar, de fazer o seu trabalho, porque essas coisas existem. Então, eu acredito que são problemas que estão se encaminhando para serem pelo menos amenizados. Ah, sim, com certeza. Isso, eu acho que qualquer negro que disser ao contrário está mentindo. Agora, se é o mote da convivência social, do meu dia de trabalho, não. Isso não, assim, eu não vivo o tempo todo sob a espada do racismo, mas ele é um fato presente ao longo da carreira, ao longo da história profissional de qualquer pessoa negra. Ele sempre vai ocorrer. A questão é você saber se lidar com isso e, às vezes, em casos extremos, eles existem, infelizmente, você sim usar dos meios jurídicos cabíveis para poder resguardar aqueles direitos que qualquer cidadão tem.